Sejam bem-vindos a esta websérie sobre finanças bíblicas do cristão rico. A ideia aqui é falar da forma pura e simples, nossa visão bíblica sobre finanças. No episódio de hoje, vamos falar de redenção. Mas doutora, o que tem a ver redenção com finanças? Você pode me perguntar? E eu te digo, tudo. Na verdade, é muito difícil falar de finanças à luz da Bíblia sem falar de redenção. Então, eu te pergunto, você sabe o que é redenção? O que vem à sua mente quando você escuta essa palavra? Perdão dos pecados? Escapar da condenação eterna? Tenho que te dizer que não é só isso. Redenção era algo muito comum na cultura judaica. Em Levítico 25, Deus nos revela esse significado de forma clara e muito comum naqueles tempos. Quando teu irmão empobrecer e vender alguma parte de sua possessão, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que vendeu seu irmão. Redenção é o resgate de uma propriedade. Naquela época, se uma pessoa endividada não conseguisse honrar suas dívidas, poderia ser dada como escrava ao credor da dívida. Esta pessoa se tornaria propriedade de seu credor. Caberia a algum familiar próximo levantar o dinheiro para pagar o credor e libertar seu parente devedor da escravidão. Pela lei daquela época, este parente que pagou a dívida seria senhor de seu próprio familiar devedor. Para nós, parece um pouco difícil de entender, né? Mas era algo muito comum aos judeus daquela época. Dar a oportunidade para que o resgatado pudesse ser tratado por sua família como um familiar e não como escravo na mão de outro senhor. Mas ainda assim, o resgatado seria servo de seu familiar, que o comprou. Isso quer dizer que o familiar que o comprou seria seu dono, mas agora trataria seu servo com amor, cuidado e dignidade. Afinal, seu servo é um membro muito próximo da família e muito amado. Imagine, por exemplo, que seu filho tivesse feito uma dívida, não conseguiu pagar e por isso foi tomado como escravo de seu credor. E você conseguiu levantar o dinheiro necessário para pagar essa dívida. Pagou o credor e o libertou. Agora seu filho foi resgatado e pela lei passa a se submeter ao seu senhorio. Mas como você o ama, não tratará como escravo, mas sim como um filho amado. Isso é redenção. E qual foi a redenção que Jesus nos trouxe? Veja o que diz Efésios 1:7. Jesus, pelo seu sangue, nos trouxe redenção. Mas redenção de quê? Qual a dívida do homem para que Jesus pudesse nos trazer redenção? Era o pecado. Veja o que diz 2 Pedro 2,19. Quem é vencido em algo se torna escravo daquele que o vence. Quando no jardim do Éden o homem se sujeitou à proposta do pecado de Satanás, ele se colocou como escravo dele. E assim foi com toda a humanidade. Mas Colossenses 1,13 diz que Jesus nos tirou do reino das trevas, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Não poderia outro homem dar esta redenção? Não! Vejamos Salmo 49, 7 e 8. Salmos nos diz: nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre. O que isso quer dizer? Que no mundo espiritual, o ser humano estava na condição de escravidão e ninguém mais poderia fazer nada pelo seu próximo. Toda a humanidade estava condenada debaixo da mesma sentença. Por este motivo, Jesus precisou vir ao mundo e ser concebido pelo Espírito Santo, ser gerado por uma virgem que representa alguém sem pecados, se levantar para isso nos salvar. E tudo isso para poder pagar esta dívida. Quando Jesus foi para a cruz, a dívida espiritual de toda a humanidade estava sendo paga, inclusive a minha e a sua. Vejamos Colossenses 2, 14 e 15.
e anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta pregando-a na cruz. Ele humilhou estes poderes publicamente, levando os prisioneiros no seu desfile de vitória. Então, no mundo espiritual, o que realmente aconteceu no momento em que Jesus pagou a dívida? Satanás passou a não mais ter poder sobre a vida daqueles que assumem verdadeiramente Jesus Cristo como seu Senhor. E para as pessoas que reconhecem Jesus como Senhor, fez de nós sua exclusiva propriedade. Lembra da história do filho que foi resgatado pelos pais que o amam? Desta forma, Deus Pai enviou Jesus para nos resgatar espiritualmente e nos levar aos braços do Pai que nos ama. Agora somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas não somos escravos, porque somos agora servos e filhos de um Deus que nos ama. Sim, poderíamos dizer assim. Veja 1 Pedro 2:9. Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E mais, 1 Pedro ainda diz, pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo. O mesmo Deus que nos criou passou a ser nosso dono e Pai, e pela graça somos salvos. Segundo a Bíblia, você só entra no reino dos céus quando reconhece a legalidade da redenção de Jesus em sua vida. Essa legalidade é reconhecida quando você reconhece que você tinha uma dívida, o pecado, e que Jesus te comprou. Se você disser com a sua boca Jesus é Senhor e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Falamos com a boca e assim somos salvos. Confessar Jesus como Senhor e reconhecer que antes você era escravo de outro dono e que agora reconhece que Jesus é seu Senhor, isso é muito importante. E que Deus, em sua infinita bondade, graça e misericórdia, nos recebe como parte da família e, o melhor de tudo, como filhos amados. A única condição para você entrar para essa família é que você se curve a Jesus Cristo, seu Filho. Segundo a Bíblia, se você já praticou este ato de reconhecimento da redenção de Cristo, você está salvo e agora é um filho amado do Pai. Continue firme, pois agora você faz parte do reino dos céus. Se você ainda não praticou este ato, recomendamos que faça e busque Jesus de todo o seu coração, antes de buscar qualquer riqueza desta terra. Veja em sua Bíblia o que diz Marcos 8,36. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? No próximo episódio, vamos ver exatamente o que essa redenção tem a ver com nossas finanças. E se você gostou desse vídeo, dá um like aqui, faz sua inscrição no canal e ativa o sininho para você não perder os próximos episódios. Até lá, tchau, tchau!